Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vamos aqui falar neste vídeo um pouco sobre o relativismo protestante. Eu que já fui protestante, posso trazer algumas coisas para vocês e auxiliar, aqueles a quem possa, ser útil esse vídeo. E aqui venho contando também um relato pessoal que aconteceu comigo quando eu ainda era um protestante, hoje católico, pela graça de Deus. Isso aconteceu quando eu era da igreja batista, uma igreja batista renovada, que é puxada um pouco mais para o lado pentecostal, e aí escolhi resolver fazer uma mudança para a igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja mais tradicional, mais ligada às raízes daquilo que chamam de reforma protestante, mas que na verdade foi uma revolução, Vamos deixar isso de lado um pouco. Então essa igreja presbiteriana do Brasil ela é mais ligada às raízes, a João Calvino, a Lutero, enfim, aos puritanos daquela época. E aí, eu ao entrar, até contei no meu relato de conversão sobre esse episódio, agora eu quero aprofundar um pouco mais no pensamento do que aconteceu. Ao entrar, logo nos primeiros dias, um presbítero, da igreja presbiteriana, me falou, Alexandre, você já orou sobre isso? Se é a vontade de Deus, você está aqui, você está aqui nessa igreja, você vir para cá, realmente você já pediu essa orientação? E aí no momento eu falei, não, eu nem lembro a resposta que eu tive para ele no momento, porque eu havia estudado, sobre isso e não havia tido momentos espirituais tão fortes como eu tive, tão intensos como eu tive para ir para a igreja católica, foi uma coisa mais breve, vamos dizer assim, mas tudo bem. Mas depois de algum tempo, eu fui perceber que essa fala dele é muito relativista. E agora eu explico por quê. Porque uma pessoa que está dentro de uma denominação protestante, ela não tem certeza que uma pessoa de fora pode vir para a denominação dela. Quer dizer, será que aquela denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela seria um gueto, seria um grupinho fechado, para algumas pessoas somente? Meus irmãos? Então, na Igreja Católica, a gente sabe que existe uma igreja verdadeira, a Igreja Católica Apostólica Romana, e dentro dela, aí você pode discernir qual vocação você vai seguir. Você pode ser celibatário, você pode ser um sacerdote, você pode seguir a vocação do matrimonial, e dentro dessa vocação você pode seguir alguns determinados grupos, você pode ter o dom de fazer uma catequese, você pode servir aqueles que estão passando necessidade nas obras de caridade, isso tudo bem, mas todos nós sabemos que devemos ser parte de uma só igreja, de somente uma igreja. Nós não podemos fazer parte agora eu vou saber se eu vou ser da igreja presbiteriana, ou se da denominação, igreja entre aspas, como eu sempre digo, da Batista, ou da Universal, sendo que cada uma tem doutrinas que divergem entre si, que são divergentes, que são contrárias, Então esse presbítero, entre aspas, porque não é presbítero coisa nenhuma, a gente sabe que o presbítero é um sacerdote ordenado pela sucessão apostólica, Não tem nada a ver com isso que eles falam por aí, mas enfim, para deixar bem claro, eu não gosto de coisas dúbias, mas eu sou bem direto, aqueles que me acompanham conhecem, Então, na visão desse presbítero, quer dizer, talvez eu poderia ser de uma outra igreja, talvez eu seria de uma igreja, por exemplo, como uma igreja cristã do Brasil,
que seria uma doutrina totalmente diferente, talvez eu poderia ser de uma igreja adventista, né, para guardar o sábado, afinal, né, Deus me chamou para ficar guardando o sábado, né, não é para ir para a igreja presbiteriana, Deus me chamou para ser, né, para defender o batismo de adultos, não o batismo de crianças. Mas como é que pode uma pessoa que está numa denominação que não tem certeza? Mas isso é característica dos protestantes, porque a única coisa que eles têm em comum, a única coisa que eles têm em unidade, pessoal, é a opinião de que a Igreja Católica está errada. A única coisa que eles têm em comum, né, é isso. Essa é a unidade deles, né? Porque nas outras coisas tudo divergente, tudo diferente. Não tem uma coesão, né? Não é a Igreja Católica, né, apostólica. E até uma pessoa comentou comigo algum tempo atrás, da Igreja Batista que eu participava, ela falou assim, nós somos Igreja Católica Apostólica, né? Só não somos romana. Mas como assim? Se ela é católica, ela tem que ser universal, ela tem que ser em todos os povos a mesma igreja. Não é universal, né? Porque cada um é uma coisa. A pessoa vai lá pregar, sei lá, num país diferente, você chega lá e prega uma doutrina, a doutrina da Igreja Batista, batizar adultos. Aí chega lá o presbiteriano, fala que tem que batizar crianças. Aí chega lá o adventista, né, que alguns falam que não são protestantes, mas está tudo aí no mesmo balaio, né? Ah, não, agora você tem que guardar o sábado. Aí chega uma outra lá que fala outra coisa totalmente diferente, né? Então eles vão fazendo isso, né? Eles vão escolhendo à la carte aquilo que eles querem, né? Então, se tem uma denominação protestante que porventura não aceite o casamento, né, pela segunda vez, as segundas núpcias, aí ele quer casar de novo, aquela igreja não aceita, ele vai para outra que aceita, tá tudo bem, tá tudo resolvido, né? Contradição em termos, escândalo para o evangelho, né? O evangelho verdadeiro, que é aquele pregado somente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, seguindo aquele passo que aquela pessoa me falou também, a Igreja Apostólica, não, de forma nenhuma a Igreja Protestante é apostólica. Ela não descende dos apóstolos, ela surgiu no século XVI, né, com Martim Lutero. De forma nenhuma as ordenações ali são válidas. Nenhuma. A única igreja que tem ordenação válida é a Igreja Católica, e as igrejas ortodoxas, elas manteram, né, a sucessão apostólica, pelo menos, mas a Igreja Protestante não é. Então isso é falácia, meus irmãos, falácia. Então, no fim de tudo, o que eu concluo com esse vídeo? Que aquele presbítero, né, sem convicção, porque ele não tem convicção da própria denominação em que está, né, e ao mesmo tempo critica as outras, ao mesmo tempo que critica as outras denominações, dizendo que elas são erradas em vários pontos, né, e que a deles é a mais correta, ao mesmo tempo ele aceita, não. Pode ser que aquela pessoa seja daquela outra denominação. Ele estava certo em um ponto, sem saber, né, como aquele sacerdote da lei judaica, né, falou sobre Jesus Cristo, né? É necessário que um morra, né, para que a nação seja salva. Então, na verdade, precisava mais de meditação, precisava de mais oração mesmo, mas para ir para o lugar correto, para ir para a igreja que o Deus que se fez homem fundou, que foi a verdadeira igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu fiz esse processo, meus irmãos, de silêncio, de oração, de estudo, eu fui para aquela igreja, para aquela única igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, que foi a Igreja Católica. Então, nesse ponto ele falou uma coisa lá atrás, que refletiu depois e serviu de meditação, e que era a verdade. E que hoje é importante que estejamos na verdade, né? Na verdade de Jesus Cristo, que salva, Jesus Cristo, que nos liberta, mas seguindo a Jesus Cristo
na tradição, naquela tradição daquela igreja que foi a mesma igreja, né? Una, Santa, Católica e Apostólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.